Calma aí. Antes de você assistir essa semana Vale Tudo, a nossa revisão de hoje, tem um recado muito importante para você. Como andam os seus estudos na resolução de questões? Já resolveu muitas questões? Já sabe o que a IBGP mais cobra? Olha, o nosso pacote simulado já está liberado. Nessa reta final é muito importante resolver questões, focar realmente naquilo que a banca pode trazer para você na sua prova. E nós somos especialistas quando trata-se de guarda municipal, principalmente a IBGP. É por isso que preparamos 5 simulados contendo todo o conteúdo do edital para você colocar em prática aquilo que você estudou. Quer adquirir e começar a praticar hoje mesmo? Então é só adquirir clicando aqui abaixo na descrição desse vídeo, você vai encontrar o link ou no nosso site ou no atendimento também. Vamos deixar aqui também um QR Code, você pode estar acessando, beleza? É isso, bora lá, uma vaga na GCM de Alfenas será sua. Tamo junto! E aí, galera, beleza? Professor Idelmar Medeiros, Geografia e Atualidades aqui do Vale Concurso, para mais uma videoaula para você aí, um Vale Tudo, galera, Vale Tudo aí, a GCM de Alfenas, beleza? Vamos para cima aí? Então nós vamos trabalhar um pouquinho aqui hoje sobre Geografia e História de Alfenas, aquilo que mais pode cair na prova. Como é que isso costuma ser cobrado na prova aí, né? Vamos trabalhar isso aqui rapidinho. Olha só, você tem aí na tela o slide para vocês, a imagem bonita de Alfenas aí, ó, né, no entardecer aí. Ao lado aí dessa imagem, vocês vão ter aí, né, o símbolo aí da guarda municipal, né, civil municipal, e mais abaixo aí meu Instagram, né, quem quiser aí interagir comigo, trocar ideias, né? Pode seguir aí pelo Instagram lá, tirar suas dúvidas, a gente pode conversar, trocar ideias, da melhor forma de ajudar vocês aí para vocês terem sucesso nessa prova de vocês. Tranquilo, galera? Então, olha bem essa imagem aí. Quando a gente vê essa imagem, ela é interessante demais, né? Porque ela dá para a gente já uma ideia legal do processo de urbanização aí de Alfenas. O que que a gente pode falar aí do processo de urbanização de Alfenas, galera? Primeira coisa, né? Se você lembra da imagem que você viu, eu vou voltar com a imagem. Ela tem ruas aí retas, né? Cruzamentos aí ortogonais, uma organização, né? Uma estrutura urbana aí. Outra coisa interessante que a gente tem aí, legal de você observar, é o quê? É você observar, olha lá a imagem de novo, que a gente tem poucos prédios, né? Então, Alfenas não é uma cidade que o processo de urbanização dela é marcado por grande verticalização, construção de prédios, mas isso a gente vai ver daqui a pouquinho, um pouquinho mais. Vamos lá. Parte histórica aí de Alfenas, aquilo que pode cair na sua prova, né? Povoado início lá do século XIX, olha aí, né? É, Origem está ligada à doação de terras e um dos primeiros moradores que a gente tem aí, né, Antônio Joaquim de Freitas, e aí Antônio Joaquim de Freitas e outros moradores dessa região aí, né, doaram aí terras para a construção de uma capela dedicada aí a Nossa Senhora do Rosário. Pessoal, eu tenho que saber isso, tem que saber, tá, galera? Tem que saber aí Antônio Joaquim de Freitas, um dos primeiros moradores aí, e que em 1830, né, ele doou aí terras com outros moradores para a construção da primeira capela aí, Capela de Nossa Senhora do Rosário. Beleza? Esse núcleo religioso, logicamente, atraiu várias famílias para essa região, que deu origem a um arraial. E aí isso é interessante porque posteriormente, lá no Brasão, né? Posteriormente, lá no Brasão, que a gente tem aí do município, vocês vão perceber que ele faz uma referência aí à questão religiosa, né? Então ele faz uma referência aí a questões religiosas, que é importante, né? Que está associada à organização histórica da cidade aí. Não é isso? Voltando lá, né? Em 1832, o lugar deu, né, aí origem ao chamado Arraial da Nossa Senhora do Rosário de Alfenas, né? Então, um arraial, o nome aí da Capela Nossa Senhora do Rosário aí,
e de Alfenas, não é isso? Então, Arraial Nossa Senhora do Rosário de Alfenas, ok? Posteriormente, logo após aí, houve a criação da freguesia, da paróquia, e o povoado passou a ter funções administrativas, né? Funções religiosas administrativas próprias. Logo depois, né? Em seguida aí, o que que a gente vai ter? Então, olha lá, né? Vai a vila, né? O Arraial vai virar vila. Então, a Lei Provincial 13.023, de 16 de outubro de 1966, foi criado o município de Alfenas, ok? Apesar do município de Alfenas, né, ser criado por essa lei provincial de 1866, o município de Alfenas ele só foi realmente instalado lá a partir de 15 de outubro de 1869, beleza? Quando foi instalada aí a Câmara Municipal e Alfenas recebeu a categoria de vila, não é isso? Então a data aí, né, quando a gente tem aí a emancipação, ok? Então a gente pode até colocar aqui a emancipação, é isso? Ela vai se dar aí a partir dessa data, 15 de outubro de 1969. Importantíssimo isso, tá, galera? Muito importante essa data, 15 de outubro de 1969, inclusive é a data considerada aí a data de fundação do município, ok? É a data que vocês vão ver na bandeira do município, que vocês vão ver no brasão do município, né? Vamos continuar aqui, tranquilo? Então, importante isso aí, importante você saber essa data, vai guardando essas informações que eu estou dando, porque é justamente esse tipo de detalhe que as bancas gostam de cobrar nas provas, tranquilo? E aí, pelo decreto 341, de 3 de julho de 1891, não é isso? Alfenas foi considerada aí elevada à categoria de cidade, consolidando a autonomia administrativa do município, ok? Mas a data considerada de emancipação é 15 de outubro de 1969. Outros dados importantes que a gente tem aqui é está em Minas Gerais, no sul de Minas, então Alfenas está aí no sul de Minas Gerais, né? Ele faz divisa aí, a gente vai ver mais para frente aí, com um Alterosa, Areado, Campo do Meio, Campos Gerais, Campo do Rio Claro, Divisa Nova, Fama, Machado, Paraguaçu e Serraria, 335 quilômetros distante aí da capital. É isso? O atual prefeito é do PT, né? Está aí no mandato 2025 a 2028, Fábio Marcos Florenço. O município tem 850 quilômetros quadrados, um pouquinho mais do que isso, com a população no censo aí de 2022, né? Então, população aí de 78.970 habitantes, né? 46º município mais populoso de Minas Gerais. Se a gente parar para pensar nisso, gente, tá? Minas Gerais tem mais de 800 municípios. Dos mais de 800 municípios que Minas Gerais tem, né, Alfenas é o 46º mais populoso. É um país muito populoso, é uma cidade, né, muito populosa, um município muito populoso, 46º aí no estado de Minas Gerais. A densidade demográfica é considerada a densidade demográfica elevadíssima, né? 92,9 habitantes por quilômetro quadrado para a região aí. Só para a gente ter ideia, o Brasil aí, a densidade demográfica do Brasil é de aproximadamente 24 habitantes por quilômetro quadrado, ok? Então, assim, como município de interior, é considerado uma densidade demográfica elevada. Tranquilo? Clima tropical de altitude. Por quê? Acima de 600 metros. Acima de 600 metros. A gente tem clima tropical de altitude, não é isso? Noites mais frias, inverno um pouco mais frio, né? O município está na média altimétrica aí
de 888 metros de altitude. Isso é uma média altimétrica, ok, galera? E aí a bandeira que a gente falou dela um pouquinho lá atrás, vamos pensar um pouquinho aí nessa bandeira, tá ok? A bandeira, ela é um dos símbolos que o município tem e ela traz várias cores e vários elementos que representam significados diferentes. Vamos entender quais são esses significados que a bandeira do município traz para a gente. Então, olha lá, a gente tem aí o verde, né? As ramas verdes aqui na lateral, né? Nesse verde a gente tem café e o milho, ok? Então o verde simboliza esperança, fertilidade, mas também a vocação agrícola do município, né? Vocação agrícola com produção de café, produção de milho, não é isso? O branco aí, que predomina em volta do desenho aí, e na cruz representa paz, pureza e harmonia. O azul, né, representa aí ideal de justiça, lealdade e fé, e a cruz remete à fé cristã, ok? A cruz branca e vermelha, inclusive, remete aí à ordem da cruz de Cristo, né, símbolo dos colonizadores portugueses que tiveram aí, ó, grande influência em Minas Gerais, né? Esses colonizadores portugueses tiveram grande influência em Minas Gerais, então a ordem aí da Cruz de Cristo, lembrando aí que os primeiros habitantes do município ergueram a capela em devoção a Nossa Senhora do Rosário, né? Aqui a gente tem o brasão. O brasão, ele vai diferir um pouquinho, né, da bandeira, apesar de vários elementos do brasão estarem lá na bandeira. Então, o que que a gente tem aí? Né, o escudo estilo português colonial, né, o corpo de água aí, corpo d'água aqui muito importante, né, faz alusão aí à represa de Furnas e aos cursos d'água que a gente tem aí. Represa de Furnas, importante economicamente para o município, importante no turismo do município, não é isso? A gente tem a coroa mural que representa município, né, caráter municipal, os ramos de milho e café aí que eu já falei, né, representa a economia local, né, com forte referência agrícola, o listel, ok? Listel que a gente tem aqui embaixo, na faixa inferior, né? 15 de outubro de 1969, olha aí, né? É a emancipação do município. A gente falou isso lá no iniciozinho da história. E o tigre no brasão de Alfenas apresenta aí, né? Representa bravura, coragem e a força do povo aí, ok? Eternizando o apelido aí que acompanha a cidade desde o século XIX, de Tigre de Alfenas. A gente também tem aí o hino, né? O que é importante no hino? Ok? O hino, ele traz aí falando da cidade, como que a cidade é, né? Algumas características da igreja da cidade, né? Mas o que cai mais na prova é isso aqui, ó. Se cair na prova, a letra Maria da Conceição Carvalho, Dona Zinica e o maestro Agenor Reis, beleza? Então guarda essa informação aí, mas aí tem para vocês a música, né, a letra da música para vocês poderem é, é, ler aí, né? Tá aí postado para vocês aí, tá no vídeo para vocês. Vocês vão poder ler, pensar um pouquinho nela e ter a noção dela se caiu alguma coisa na prova, tá ok? Mas na prova a tendência é cair mais falando da emancipação do município, do primeiro morador, falando da capela que foi criada, né, da Nossa Senhora do Rosário. Essas informações você tem que saber que elas são muito importantes, tranquilo? Formação administrativa que a gente tem no município, né? Unidade administrativa autônoma, integrante do Estado de Minas Gerais, composto pelo Poder Executivo, um prefeito aí, não é isso? Prefeito, nós já falamos aqui, o Fábio Marques Florencio, né, do PT. Poder Legislativo, Câmara Municipal é composta por 12 vereadores, né, conforme lei orgânica aí, né, e conforme a Constituição Federal, o número de vereadores
vai estar associado sempre ao número de habitantes que a gente tem no município, ok? E a gente tem aí o Poder Judiciário, comarca de Alfenas, que integra a primeira região judiciária do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, ok? Ela possui uma única vara e essa única vara ela acumula as competências aí: civil, criminal, família, infância, juventude, execução penal, entre outras. E o município tem 104 bairros, oficialmente 104 bairros. Bom, eu trouxe aqui a imagenzinha para vocês. Vou fazer aqui do lado a rosa 200. Nessa rosa 200 aqui a gente tem norte, sul, leste, oeste, né? Tem que saber isso, tá, galera? Aqui a gente tem norte do leste, nordeste, sul do leste, sudeste, sul do oeste, sudoeste e norte do oeste e noroeste. Então, se eu chegar aqui em Alfenas e fizer aqui a mesma rosa 200 aqui, ó, norte, sul, leste, oeste, e aí você tem que tomar cuidado, porque a informação, pode até vir a informação que aquele município realmente faz divisa com o município aí de Alfenas. Mas às vezes a localização dele não está correta, não está colocada de forma correta. Então fica atento a essa questão da localização aí, que isso é muito importante. Ok? Fica atento a isso. Vamos voltar lá. Ao norte a gente tem quem aí, ó? Carmo do Rio Claro e Campo do Meio. A Nordeste, a gente tem Campos Gerais, olha aí. A Noroeste, a gente tem Alterosa. A Oeste, a gente vai ter quem aí? Areado, olha aí. A Leste, a gente vai ter quem a Leste aí? A Leste, a gente vai ter Campos Gerais. A Sudeste, a gente vai ter Fama e a gente vai ter Paraguaçu. Ao sul, a gente vai ter Machado, né? E a sudoeste, a gente vai ter Nova Divisa e a gente vai ter Serraria. Ô, professor, mas eu precisa saber quais são os municípios que fazem limítrofe, né, com o município de Alfenas, qual é a localização deles em relação à Rosa 200. E galera, você precisa saber disso, fica ligado nisso daí, hein? E aí, olha só, população do município. Vamos pensar um pouquinho aqui na população do município, como é essa população e como que isso equipara com aí, né, os outros municípios do Brasil aí e de Minas Gerais. Então, segundo o censo de 2022, né, 78.970 pessoas, quase 79 mil, não é isso? E aí, o Brasil, que tem 5.571 municípios, Alfenas ocupa a 412, né, quadragésima décima segunda posição. No estado de Minas, né, que tem 853 municípios, ocupa a 48ª colocação. E na região geográfica imediata, né, região geográfica imediata de Alfenas, ela ocupa aí a primeira colocação, é o município mais populoso da região aí imediata, ok? Então vou voltar aqui com o slide para vocês verem. Olha aí, né? A gente tem todas as informações aqui para você. 412ª, não é isso? 412ª, 48ª, primeiro, 98,86 habitantes por quilômetro quadrado. Quando a gente vai comparar isso aqui com o Brasil, gente, ó, isso aqui é Alfenas, ó, Alfenas. Então presta atenção, isso é Alfenas. Isso aqui é Brasil, ok? Isso aqui é Alfenas. O que que a gente está observando aí? A gente está observando que a população de Alfenas é uma população mais velha, você tem menos jovens em Alfenas do que a média brasileira. Então é uma população que está passando por um processo de envelhecimento, né? A população está passando aí por um processo de envelhecimento mais rápido, mais acelerado que no Brasil, que também está passando por esse processo. Quando a gente, então, até 24 anos, olha aí, Alfenas tem menos jovens.
Quando chega para 50 anos ou mais, olha lá, olha Alfenas aí agora, ó. Vamos voltar aqui, ó. Espera aí. Olha Alfenas aí agora, ó. Olha Alfenas, inverteu, ó. Olha Alfenas, ó. E olha aqui o Brasil, como é que está o Brasil aqui, né? Então, Alfenas tem mais idosos do que o Brasil, em média, né? Em percentual da população. Isso, às vezes, está associado à qualidade de vida, né? Alfenas é um dos municípios de Minas Gerais considerado um dos municípios de melhor qualidade de vida, um dos melhores lugares para se viver em Minas Gerais. E isso acaba justificando a grande presença de idosos. Outros dados que a gente tem, né? 92,86 habitantes por quilômetro quadrado, né? Ocupa 843ª colocação no Brasil, a 80ª posição em Minas Gerais e a primeira posição na região aí, né? Então eu já tinha falado com vocês, aí tem uma densidade demográfica considerada razoável para o Brasil. A área urbanizada é só 18 quilômetros. Galera, vamos voltar um slide aqui. Olha só, aqui ó, presta atenção. 850 quilômetros quadrados. Dos 850 quilômetros quadrados, então vamos pôr aqui, ó, de 850 quilômetros quadrados. Então, ele tem menos de 5% do território aí é urbanizado, né? Então, olha isso, a gente tem um município com uma grande área rural, né? Com a grande área rural, ok? Entre os municípios do Brasil, ele é o em 534 a colocação dele, 61 em relação a Minas Gerais e primeiro na região aí, ok? 94,06% esgoto tratado, não é isso? Então é importante a gente entender isso daí, ok? Vamos lá. Favelas e aglomerados subnormais. O município atualmente não tem informações públicas ou registro aí de favela no município. Então, o último censo demográfico que a gente teve, que foi em 2022, esse censo ele falou quais municípios tinham favelas, né, ou aglomerados subnormais, ok? Não usa mais o termo comunidades, não é isso? E aí, quantos por cento da população vivia nessas comunidades, ok? Então, é favela ou aglomerado subnormais específico no município. O censo demográfico do IBGE não reportou a presença desse tipo de habitação aí. Apesar disso, isso não quer dizer que a gente não tenha periferias e que essas periferias não tenham condições degradadas de habitação, né? Que não tenha atendimento e infraestrutura urbana suficiente, que as condições são muito boas. Tranquilo? Entretanto, é importante destacar que Alfenas enfrenta desafios urbanos típicos de cidades em processo de expansão, como desigualdade de acesso a serviços públicos e infraestrutura, né? Isso aqui, logicamente, principalmente na periferia, né? Mais para frente, a gente vai falar um pouquinho sobre o processo de urbanização, tá? Aí a gente vai ver aí, né, de enchentes, de risco geológico, tá ok? Além disso, apresenta a população flutuante, composta principalmente de estudantes, né? Vamos lembrar que a gente tem aí a Unifenas, né? A Universidade Federal aí, não é isso? Que faz com que a cidade seja polo universitário. Como polo universitário, a gente tem um trânsito muito grande de pessoas, né, nessa região aí, nesse município. Então a população, ela é uma população flutuante, composta principalmente de estudantes de ensino superior, ok? Que influencia muito no modelo, no estilo da cidade aí. Tranquilo, galera? Então é importante essa informação. Portanto, apesar de não ter
registros formais de favelas, não é isso? Em Alfenas, a cidade enfrenta realidades, que são realidades vividas em várias favelas que a gente tem no Brasil, ok? Então isso é importante da gente poder entender. E aí, vamos entender um pouquinho o que que a gente tem de cultura, arte, patrimônio cultural e tombamentos. Isso é uma coisa que a prova também gosta de cobrar do aluno. Então, o que que a gente pode falar disso daí, professor? Vamos ver o que que a gente tem aqui. A cidade conta com diversos espaços dedicados à promoção cultural, como Casa de Cultura, instalada no antigo armazém da estação ferroviária. Então, aqui a Casa da Cultura, aqui embaixo, a gente já tem a Casa da Cultura aqui, ó. Olha ela aí, ó. Né? Então, um prédio que abriga um antigo armazém, né? Inaugurada ali, ó. A estação foi inaugurada em 1928, ok? E o que tem que saber, e tem que saber a imagem, porque algumas vezes essas imagens elas caem na prova e pedem para você identificar qual que é o patrimônio cultural, principalmente os patrimônios culturais são tombados, tá bom? Por isso eu vou mostrar algumas poucas imagens para vocês aqui dos principais patrimônios tombados aí, tranquilo? Então olha só, oferece diversos cursos, oficina, atividade artística, cultural, exposição itinerante, né? E ainda funciona como conservatório de música. Então a gente tem aí a Casa de Cultura, né? Inaugurada aí, né? No antigo armazém, que data lá de 1928. Tranquilo? A gente também vai ter aí um museu municipal que preserva a história. Esse museu municipal, a gente vai ver, é um museu municipal aí que foi financiado, sustentado, administrado aí pela Universidade Federal, ok? Que preserva o patrimônio histórico aí do município, não é isso? Além disso, a gente tem aí uma micareta, né? A primeira micareta indoor do Brasil, foi pioneiro em fazer micareta indoor no Brasil, chamado Carnalfenas, que atrai milhões, né? Milhares de visitantes, desculpa pelos milhões, né? E destaca a importância da música e da dança aí cultural na região. Então, olha aí, o museu para vocês aí que eu falei aí, que é administrado pela universidade, é isso? Museu de Memória e Patrimônio e Museu de História Natural, que pertence à Unifenas. Então a gente tem o prédio aí também histórico, e você tem que saber que esse prédio né, do museu. E aí a picareta aí, Carnalfenas, criada em 1996, pioneira nesse formato indoor no Brasil aí, e o evento é realizado normalmente, anualmente, no último fim de semana de outubro ou no primeiro de novembro, ok? Sempre lá no conhecido Espaço Folia, galera. Além disso, a gente tem aí um patrimônio arquitetônico significativo, com destaque para a Igreja Matriz de São José de Dores, ok? Construída lá no século XIX, 1832, né? Essa matriz aí de São José e Dores, ela foi construída aí por resolução aí, ó, do imperador Dom Pedro II, ok? E hoje ela está aí na Praça Getúlio Vargas, né? Se consagra como um dos principais patrimônios históricos aí do município, e ela é tombada, ok? Uma coisa interessante, tombada pelo patrimônio, né, municipal aí da cidade. Uma coisa interessante que a gente tem é que essa igreja matriz ela tem duas torres aqui, né, que estão integradas aí totalmente aí ao modelo arquitetônico que a gente tem aí, mas acontece que essas duas torres, segundo alguns documentos, elas foram construídas e inauguradas 125 anos depois só da inauguração da igreja, ok? Então, igreja matriz. Outra coisa, edifício da Prefeitura Municipal de Alfenas, olha aí, né? Tombado pelo Patrimônio Decreto Municipal aí 01/2001, ok?
e se tornou de valor histórico e cultural para o município. E a tradicional Feira Livre de Alfenas, considerada uma das maiores do sul de Minas, e ela foi tombada como patrimônio cultural imaterial da cidade em 2019, né? Mostrando aí a questão, galera, da cultura do município, né? Patrimônio imaterial é aquela parte cultural que não tem uma estrutura física definida, mas que representa toda a cultura do município. Alguns municípios vão ter como patrimônio cultural imaterial danças, outros vão ter queijo, não é isso? A forma de fazer um peixe. Aí no município de Alfenas, o que a gente tem aí é a Feira Livre de Alfenas aí, né, que funciona há mais de 60 anos aí, ok? E movimenta mais, né, de 50 mil reais por semana e atrai milhares de pessoas aí todos os fins de semana. E finalmente aí a chamada Ponte das Amoras. Ponte das Amoras, muito famosa, liga Alfenas a Campos Gerais, né, sobre o Lago de Furnas, ok? Muito visitado e importante ponto turístico, as pessoas vão para aí como ponto turístico, principalmente no entardecer, né? É um exemplo de patrimônio local. Recentemente, ela começou a passar por um processo de tombamento aí dessa ponte, considerando a importância histórica e simbólica que ela tem, ok? Vamos lembrar aí, né, que esse lago aí ele é muito importante para a economia e para a história do município. Tranquilo, galera? Então vamos lá. Alfenas é uma ilha de excelência em meio ao Lago de Furnas, possui parques, praças muito arborizadas, né? É o portal de entrada do chamado Mar de Água Doce Mineiro, que é o Lago de Furnas. Aí, aonde a gente tem veleiros, né? A gente tem aí jet skis nesses lagos, né? A gente tem áreas de lazer e áreas de descanso, e a gente tem boa parte da produção mineira de café, insumos agrícolas, milho, cana-de-açúcar, mas principalmente o café, né? Minas Gerais é responsável por 50% da produção de café do Brasil e o sul de Minas, não Alfenas, mas o sul de Minas, onde Alfenas está inserido, responde pela maior parte dessa produção de café de Minas Gerais, ok? Então, é um dos municípios com melhor qualidade de vida para idosos. Lembra que eu falei disso aqui para vocês quando a gente estava falando lá, né, da quantidade de idosos que a gente tem no município, beleza? E é uma cidade muito movimentada, uma cidade aqui vibrante, principalmente pela presença de muitos jovens nas universidades que a gente tem aí, com destaque para Alfenas. O município tem uma malha viária, predominantemente, com rua e avenidas dispostas em ângulos retos, lembra disso? A gente viu lá na primeira imagem, olha lá, vamos voltar lá rapidinho, lá na primeira imagem, olha lá, ó. Olha lá, ruas, né, em ângulos retos, ortogonais, ok? O que facilita muito o trânsito aí dentro do município, não é isso? Facilita a circulação e a organização do espaço e reflete um planejamento que busca otimizar o uso do solo e a acessibilidade aí nessa região, ok? Como eu já disse para vocês também, né, a expansão urbana de Alfenas tem sido marcada aí, ó, pelo crescimento horizontal, impulsionado por intensa especulação imobiliária. É lógico, né, galera? Pensa comigo, se está crescendo horizontalmente, eu estou ocupando mais espaço, né? E a demanda é muito grande. Isso representa também uma especulação imobiliária, um aumento do preço do imóvel. Com o aumento do preço do imóvel, seja para aluguel, seja para moradia, o que vai acontecer? A população, ou parte da população, tende a migrar para as periferias, para as bordas do município, para a borda da cidade, onde o custo de terra vai ser menor para eles. Não é isso? Então é importante a gente entender isso daí, ok? Então, novos loteamentos horizontais têm sido implementados no município. Muitas vezes esse loteamento, né, vai alterando a estrutura
socioespacial da cidade, ok? Vai crescendo periferias, vai piorando algumas questões da infraestrutura que a gente tem aí, ok? Então, a cidade tem observado a implementação de condomínios fechados, como Jardim da Colina e Residencial Floresta, aí, ó, dois importantes que a gente tem aí. Empreendimentos inicialmente eram loteamentos abertos, mas passaram a funcionar como condomínios fechados, né? A partir aí da década de 90. Por que eles passaram a funcionar como condomínios fechados a partir da década de 90? Porque a administração municipal ela achou que era mais viável transformar em condomínios fechados, porque o custo de manutenção diminui para o município, né? Então o município passou a ter um custo de manutenção menor desses condomínios fechados, ok? Então a gente tem visto o crescimento de alguns condomínios fechados aí no município aí, o que é importante, né, a gente frisar. E aí, olha só, principais rodovias que cortam o município, né? Quais são as principais rodovias que cortam aí, que atravessam o município para a gente poder entender? Eu trouxe um mapinha para vocês aqui, tá? A gente tem aqui a rodovia 491, olha aqui, ó, rodovia 491 aqui, né? Essa rodovia 491 aqui é principal rodovia de acesso a Alfenas, olha aí, ligando a cidade de Varginha. Por que que ligando a cidade de Varginha é importante? Porque Varginha é a cidade referência da região. Ó, cidade referência da região. Inclusive, né, quando a gente fala em região geográfica intermediária, ok? Região geográfica intermediária, Alfenas faz parte da região geográfica intermediária aí de Varginha, ok? E outras localidades no sul de Minas. É a via essencialmente para transporte de carga e passageiros. A gente também tem a BR 369, ela desce aqui, ó, BR 369, olha aí, importante, né? Menos utilizada para acesso direto, ok? Mas faz parte da rede federal, cortando aí o município. E a rodovia BR, né? Lembrando sempre que eu tenho BR, é rodovia federal, ok? A rodovia BR aí 267, né? Atravessa o estado de Minas Gerais de leste para oeste, conectando cidades aí, ó. Importante como Campanha e Areado Alfenas, ok? Na realidade, a 491 chega aqui, né? E depois a gente vai ter essa mudança de nome. Outra questão importante que a gente tem aqui, se vocês observarem aqui, ó, o Lago de Furnas, ele dá a volta no município, que ele abraça o município, ó, como uma ferradura, tá vendo, ó? Na parte aí, ó, abraça o município como uma ferradura aqui, ó, né? Tendo uma importante referência aí e um importante limítrofe do município quando a gente fala aí, né, da parte principalmente leste aí com a divisa com Campos Gerais, Campos do Meio, Fama, né, Paraguaçu. Então é importante aí o Lago de Furnas nessa região aí, ok? A gente ainda tem duas rodovias estaduais aqui, MG 179 conecta Alfenas a Pouso Alegre, passando por cidades como Poço Fundo e Machado, ok? Importantíssima como transporte de produtos agrícolas e industriais da região. E a MG 453, né, conecta Alfenas a Areado, sendo uma via importante transporte local. Aqui eu trouxe para vocês um mapa de relevo, né? Um mapa de relevo. Você vê de novo o Lago de Furnas aí, ó, fazendo aqui a volta aí no município do jeito que eu falei para vocês, né? Quanto mais próximo ao lago, você vai ver na parte verdinha, são as partes mais baixas próximas ao lago, e quando a gente vai
Para a parte central aqui, né, a gente vai ter a parte do município aqui localizado. Olha aí, ó. A gente tem aqui, ó, nós vamos falar aqui, a gente vai ter a parte do município localizada principalmente nessa faixa aqui, né? A parte aí no sul do município, sudeste do município, né? A parte sudeste do município, do município, a gente tem as maiores altimetrias aí, ok? 10% do município é plano, muito pouco, e 80% é ondulado, né? Ondulado e nas partes aí onduladas mais tranquilas é onde o município se instalou a- com a sua infraestrutura de cidade, ok? Em grande parte, olha lá, a composição é rochas cristalinas, formada aí por morros, né? E garupas que vêm de poços de caldas, ok? E a altitude média varia aí 800 a 1.000 metros. A gente viu lá 880 metros é a média, é isso? Então, a gente tem áreas mais baixas próximas aí, né, aonde está o rio, aonde estão os verdinhos, aonde está o Lago de Furnas. Quando a gente vem aqui para o município, olha o que, que a gente tem aí, né? De novo, a gente tem as declividades. O município aí pega um pedacinho de declividade, mas ele pega principalmente aqui, ó, ele pega principalmente aqui uma área de declividade mais baixa, é isso? Fugindo das áreas mais elevadas, né? Em volta do Lago de Furnas, algumas pequenas áreas, a gente tem declividade, mas a gente tem ocupação nas bordas do lago aqui, ó, áreas importantes, né, principalmente para fazer condomínios fechados. Não é isso, galera? Porque são áreas com alto valor imobiliário, essas áreas aí. Tranquilo? E aí vamos ver aqui, né? O que mais que a gente tem aqui para a gente poder falar para você aí. Olha só, quando a gente chega às enchentes em Alfenas, aí logicamente, né? Em uma área que você tem tanta declividade, 80% do terreno, 80% é ondulado, como é que a gente vai ter esse terreno aí? Então vamos pensar aqui, né? As enchentes têm sido recorrentes, principalmente nos períodos mais chuvosos, que ocorre aí entre outubro e março, ok? Outubro e março é o período de maior concentração de chuvas que a gente vai ter aí em Alfenas. Importante a gente entender isso, é isso? E essas enchentes que ocorrem, elas vão trazer aí danos para a população e danos para a infraestrutura do município, é isso? Então a gente tem aqui alguns exemplos. Por exemplo, olha aqui, chuva provoca ponto de alagamento em vários pontos de Alfenas, olha aí, ó, né? Então a gente tem alagamento aí, aqui a gente tem aí, ó, 2022, tá vendo? Segundo Defesa Civil, ruas, comércios, casas foram danificados pelo temporal que durou 40 minutos, né? Então a gente tem aí o bairro Vila Betânia. A gente vai ver falar mais desse bairro aqui, Vila Betânia, ok? Aqui a gente também tem, ó, bairro Jardim São Carlos, ó, Jardim São Carlos em Alfenas, em que a gente teve um alagamento e destruição em 2025. Então, olha só, em março de 2025, em março de 2025, por exemplo, a chuva causou alagamento em bairros como Jardim Boa Esperança, Vila Formosa e Jardim São Carlos, ok? São bairros mais de periferia que têm menor infraestrutura, não é isso? Além disso, a rua Cristina Mendes sofreu danos estruturais com, né, parte da rua sendo cedida aí, né, cedendo aí parte da rua devido à força das águas, ok? Região de grande declividade, é normal a gente ter, né, enchentes nas partes mais baixas, onde a água vai se acumular. E como a preferência de ocupação são nas áreas mais baixas, que é mais fácil fazer é, é, construções, né, essas áreas são mais propícias para alagamento. E as áreas que estão em regiões mais onduladas, qual que é o problema?
é o problema associado aí a deslizamento de terra, né? As áreas chamadas de risco geológico aí, né? O risco geológico aqui a gente está falando principalmente de deslizamentos, né? Que a gente também tem alguns casos de deslizamentos aí na região. São áreas identificadas como risco geológico, particularmente em regiões de relevo acidentado e ocupação irregular, né? Invasões, ocupações sem autorização, ok? Predomínio disso. De novo aí, ó, São Carlos, Jardim São Carlos e Jardim América já enfrentaram problemas relacionados a esses problemas. Beleza? Tem que saber, professor, tem que saber o nome dos principais bairros em que esses eventos ocorrem, ok? Mas pessoalmente eu acho que não cai muito sobre essa questão de risco geológico e enchente nas suas provas, não. Vai cair mais questões de declividade, de população, né? De história, de turismo, de patrimônio histórico, ok? E esses são assuntos mais recorrentes nas provas. Então fica ligado a isso daí. Tranquilo? Então, olha só, voltando aqui, plano diretor, né? Nós estamos indo para a nossa parte já quase final aqui, ok? Então a gente tem aí plano diretor. Como é que funciona, professor, essa ideia aí do plano diretor? Né? Plano diretor também é um assunto que pode estar aí, sim, na sua prova, tá? Então fica ligado a essa questão aí do plano diretor. É um instrumento especial, essencial para o planejamento. O plano diretor, o nome já diz, né? Das diretrizes para o planejamento e desenvolvimento urbano no município, né? O que cada bairro é? É um bairro residencial, é um bairro comercial, é um bairro misto, né? As áreas do bairro que estão disponíveis no município vão ser usadas para quê? Qual que é o procedimento? Como é que vai ser feita a questão sanitária e tratamento de rede de esgoto do município? Como que vão ser construídas vias de acesso? Então é o planejamento que é feito para o município a curto, médio e longo prazo. É o plano que dá as diretrizes. Então, olha lá, estabelecido aí pela Lei Municipal 2.454, de 25 de agosto de 93, visa orientar o crescimento ordenado da cidade, promovendo qualidade de vida, justiça social e sustentabilidade ambiental. Ok? Principais características que a gente tem: instrumento básico de política urbana, né? Todo município tem que ter plano diretor, ok? Participação popular. Todo plano diretor ele tem que ser participativo, não é isso? E essa participação ela tem que sofrer revisões periódicas do plano, tá? Para quê? Para que você possa fazer ajustes de acordo com que a cidade vai desenvolvendo, de acordo com que a cidade vai crescendo, não é isso? Como que são feitas essas revisões e como que a população participa? Através de audiências públicas e consultas, né? Diretriz de desenvolvimento urbano estabelece diretrizes para o uso e ocupação do solo e revisão periódica, né? Então, anunciado em março de 2025, aí, né, uma revisão aí, né, a prefeitura está preparando a revisão do plano diretor e isso foi anunciado em 2025. O plano diretor atual em uso é a Lei 3941 de 2006, ok? E quais são os objetivos que esse plano diretor fala? Promover e preservar a melhoria e a recuperação da qualidade ambiental, assegurar cumprimento da função social da propriedade, direito à cidade para todas as pessoas, né? Garantindo terra urbana, moradia, saneamento ambiental, infraestrutura, mobilidade urbana, serviços públicos ao trabalho e ao lazer. Promover o desenvolvimento do município na totalidade, implementar sistema de gestão política de desenvolvimento urbano, promover melhoria no padrão de vida socioeconômico, ambiental e cultural do
da população e orientar o crescimento urbano, visar ocupar os vazios urbanos aí de forma sustentável, de forma que você vá controlar os processos especulativos. Né? Controlar os processos especulativos é garantir moradia, residência para todo mundo. Não é isso? Então, a gente tem importantíssimo esses objetivos aí, ok? Então, promover e preservar a melhoria e recuperação da qualidade ambiental, garantindo dignidade à vida humana, é isso? Assegurar o cumprimento aí da função social da propriedade, direito à cidade, né? Aí aqui, ó, direito à terra, à moradia, saneamento urbano, infraestrutura, mobilidade urbana, aos serviços públicos para todo mundo, ao trabalho, ao lazer, à escola, à saúde, não é isso? Ok? E aí promover um desenvolvimento sustentável no município. E finalmente, galera, a gente está aqui fechando essa aula aqui de quase uma hora nossa aqui, né? A gente tem a questão aí do turismo no município. Beleza? Então, Alfenas aí, Cidade dos Lagos, deixando claro para vocês que eu estou aqui passando rapidinho para vocês, estou aparecendo pouco, mas estou trazendo para vocês aquilo que a gente acredita que mais tem chance de cair na sua prova. Então, pega aí essas informações, anota o que a gente foi falando aí, tá? Fica ligado nisso e vai para sua prova e depois fala para mim como que caiu. Ok? Eu tenho certeza que você vai arrebentar na prova aí se você seguir as dicas, né? Então a gente tem aí a parte do turismo. O que a gente pode falar aí dessa parte do turismo? Alfenas, Cidade dos Lagos e Paraíso dos Pescadores. Então olha isso, hein? Ou seja, você tem muita atividade de pesca no lago aí, é isso? Outra tradição, né? É a boemia aí, né? Um pé na tranquilidade, no lago aí, outro na boemia, ok? Então, portal de entrada para o Lago de Furnas, ó, com características permite navegação de diversos tipos de embarcação, inclusive veleiros, né? Região muito utilizada aí, tá? Como ponto turístico e como férias aí, né? As pessoas vão para essa região e fazer férias como se fosse um balneário. Não é um balneário, mas é como se fosse um balneário às bordas do lago que a gente tem aí. E vocês viram o tanto do município que faz bordas aí, né? Com o lago de Furnas. Famosa pela criação de gado, né? Originalmente a história está associada à criação de gado, né? É o gado que possibilitou no início aí, antes do café, a ocupação dessa região, ok? E o agito estudantil aí, né? Associado aí à faculdade, que a gente já falou que é várias faculdades, mas principalmente a Unifenas. Então, a Alfenas tem uma vida cultural muito agitada, teatro de rua, seresta, corais, orquestras, não é isso? E exposições, principalmente exposições lá na Casa de Cultura e shows no Teatro Municipal. Atrações naturais e de lazer que a gente tem. Barranco Alto, uma das principais atrações que a gente tem aí, é um distrito às margens do Lago de Furnas, olha aí, ó, muito procurado por turistas que buscam aí tranquilidade, pesca e lazer aquático. Barranco Alto é uma informação que você tem que guardar, você tem que saber, não é isso? Ponte das Amoras, a gente já falou das Pontes das Amoras aí, ó, um dos lugares mais belos, com vista para o Lago de Furnas, atravessa o Lago de Furnas aí, né? O pessoal vai lá, principalmente pôr do sol. Parque Zoobotânico de Alfenas, espaço aí zoobotânico. Alfenas Bike Park, né? Atrativo para amantes de ciclismo e aventura, muito importante aí no município, né? E você tem um incentivo muito grande aí a essa questão da bike, tá? Município da Memória e Patrimônio, localizado aí no prédio da Unifol. É isso, é o prédio da Unifol que
Unifal aí que coordena esse Museu da Memória do Patrimônio aí, ou Museu do Patrimônio Natural e Arquitetura Colonial. A cidade possui um charme histórico, né? A cidade é uma cidade lá do século XIX, não é isso? Então ela possui aí ruas, prédios que contam muito a história colonial do município, não é? E aí, finalmente, a gente vai chegar ao Lago de Furnas. E aí, nós vamos falar um pouquinho aí sobre, né, esse Lago de Furnas que é tão importante para o município. Olha aí, é a maior extensão de água de Minas Gerais e um dos maiores lagos artificiais do mundo. É alimentado por nascentes do rio de águas cristalinas. O município de Alfenas. O visitante pode acessar a poucos quilômetros da cidade, onde pode encontrar diversas opções de lazer, atividades esportivas e pesca. Ok? É o principal cartão postal do município. Olha aí, propícia a pesca, principalmente aí pesca do tucunaré, né? E para turismo ecológico aí, ó. Ok? Então, a região também é muito forte aí, né? A questão não é um dos maiores municípios produtores de traíra, mas a traíra é um campeão de tira-gosto aí na região, né? A região é muito famosa por essa culinária aí, né? Regional envolvendo aí a questão da traíra, ok? O município possui uma rampa náutica pública a 5 quilômetros do centro da cidade, ok? E aí é um dos locais onde o turista pode entrar aí no Lago de Furnas. E aí, violência urbana no município. O município, né, tem uma violência urbana considerável. Tá? Em 2022 foi feita a pesquisa. 23% dos moradores disseram que a violência urbana é o principal problema do município. Violência urbana associada a questões aí, como ocorre em todos os outros municípios, né? Roubos de veículo, violência doméstica, né? Violência doméstica que tem crescido no município, mas também em vários outros municípios do Brasil, é isso? Violência doméstica tem crescido muito, a Alfenas lançou pontos de acolhimento para mulheres, né, em situação de violência doméstica, ok? Um ranking de violência geral, Alfenas, que tem aí aproximadamente 78 mil habitantes, pouco mais, aparece com 179,8 crimes violentos por 100 mil habitantes. Tá? Pessoal, mas lá não tem 100 mil habitantes. Não tem 100 mil habitantes, mas é a média, não é isso, galera? Se fosse 100 mil habitantes, daria quanto? O que coloca ela em 15ª posição no sul de Minas, entre os municípios da mesma faixa populacional aí, ok? Ou próximo, né? Dados de 2025, ok? No sul de Minas, para esse grupo de municípios, Alfenas é um dos que registra mais crimes violentos, ok? Então, você aí que vai fazer aí, né? Guarda Civil Municipal, você está ciente, né, que a gente tem um município que tem um índice de violência aí que tem caído nos últimos anos, mas que é um município que ainda tem altíssimos índices de violência, considerado um dos maiores índices de violência da região aí, ok? Então é importante a gente saber essa informação. E finalmente, moradores de rua tomam conta da cidade, prefeitura se omite e comerciantes falam em fechar o comércio, né? Por quê? Né? Porque os comerciantes, principalmente aí, gente, tá? Isso tá lá no edital, você tem que saber. É importante saber o nome, a Praça Doutor Emílio da Silveira, né? Se tornou um motel à luz do dia, né? A área de banheiro também, ninguém mais aguenta a quantidade de moradores de rua na região. Segundo aí, né, os comerciantes, alguns estão até pensando em fechar o comércio porque caiu consideravelmente aí no município, né, na região aí onde a gente tem mais moradores de rua, o movimento comercial, ok? Então, olha aí, sul de Minas, mais precisamente cidade de Alfenas, situação do morador de rua tem se agravado nos últimos anos,
isso é normal, né? Porque você fala que você tem um município que tem boa qualidade de vida, então você tem muitas pessoas migrando para esse município. E nem sempre essas pessoas ou estão trabalhando ou têm condição aí de se sustentar e acabam indo para a rua, né? Isso trazendo consequências desastrosas para o município, ok? E aí isso é um dos graves problemas que a gente tem. E aí a gente fecha aqui, né, essa parte dessa aula nossa. Você tem lá o meu Instagram, eu passei para você logo no início, você pode entrar em contato comigo, pode tirar dúvida, a gente pode trocar mais ideias antes da sua prova, ok? Eu estou aqui para ajudar para vocês. Vamos para cima aí, galera. É tudo nosso, não é nada deles, tudo nosso. Vai dar certinho, o Vale está junto com você nessa luta aí. Eu tenho certeza que você vai arrebentar e vai gabaritar na sua prova aí, tranquilo? Fica com Deus aí. Um abraço. Boa prova.